meus irmãos, graça e paz a todos que estão presentes, a todos que estão online. Uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, igreja? Somos poucos, mas somos barulhentos, sim ou não? Amém? Amém. E você aí na sua casa também, deu o seu brado aí de amém, de alegria? Nós estamos na presença do Senhor, e na presença do Senhor há abundante alegria, irmãos. E independente da circunstância, independente da situação, vamos louvar sempre ao Senhor com muita alegria. Vamos ter no nosso coração firmado em Deus, para que nós possamos nos alegrar no Senhor sempre. E isto é muito bom e é muito importante. Deus não tem te dado nada. Você não tem recebido nada do Senhor? Inclusive, eu quero nessa noite falar um pouco com você a respeito da multiforme sabedoria de Deus. Esta palavra que está registrada no livro de Efésios, no capítulo 3, e que fala a respeito desta maneira multifacetada, desta condição de Deus buscar todas as formas possíveis para fazer se cumprir o seu plano, para fazer com que Ele possa alcançar os objetivos dEle em nós. Porque como nós vamos ver no discorrer da palavra de hoje, os planos do Senhor não serão frustrados, irmãos. Deus sabe o início, o meio e o fim de todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Senhor, Ele está com o seu conhecimento, Ele vai de eternidade a eternidade, Ele se estende de geração a geração e Ele está pronto para cumprir o seu plano. A grande questão é, como é que nós participamos deste plano de Deus? Onde é que nós entramos nessa história, né? E Deus tem essa característica de usar as mais diversas formas possíveis para nos fazer realmente desfrutar da grandeza do seu poder, da glória da sua majestade, da imensidão do seu amor. Porque é nessa relação com Deus, nessa relação de participar das coisas espirituais, de participar da ação de Deus, é nessas ações que nós vamos começar a descobrir a grandeza desse Deus a quem declaramos a nossa fé, a quem dizemos que servimos e a quem nós entregamos o nosso coração. Então nessa noite eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso, a multiforme sabedoria de Deus. Queridos, Efésios capítulo 3, versículo 4 e 11, uma palavra preciosa de Deus para a nossa vida nesta noite, a multiforme sabedoria de Deus. O versículo 4 diz assim: ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. A saber que mediante o Evangelho, os gentios, co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder. E embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste ministério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos repetir comigo o versículo 10, eu falo e você repete comigo. A intenção dessa graça era que agora
mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Aleluia. Essa palavra tem como propósito, exaltar o nome do Senhor Jesus. É uma palavra que, ao discorrer na pregação dessa noite, você tem que tentar interagir com esta palavra com a seguinte perspectiva: você precisa conhecer Deus e a soberania do Senhor. Você precisa entender que os planos do Senhor são mais altos do que os seus planos, que os pensamentos do Senhor são mais altos que os seus pensamentos, que Deus tem um propósito para todas as coisas debaixo do sol. Ele é soberano sobre todas as coisas. E eu espero que na meditação desta noite, no discorrer desta palavra, você possa encontrar através dos versículos que serão citados, das frases, da interação que haverá entre a palavra e nós, você possa conseguir vislumbrar pelos olhos da fé a grandeza deste Deus, que desde o início de todas as coisas e antes da fundação de todas as coisas, Ele tem um plano para você, Ele tem um propósito com a sua vida. Antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, Ele já tinha um plano para você. E é interessante nós entendermos isto, porque muitas vezes nós estamos abandonando essa perspectiva da visão da plenitude de Deus, da grandeza de Deus, né? E nos reservamos a viver uma vida onde Deus parece que só tem somente uma única condição: a de atender às nossas necessidades terrenas, materiais e humanas. Mas Deus tem muito mais para nós vivermos. A grandeza de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a autoridade de Deus, todos os seus atributos, todas as suas características, são coisas que podem nos revelar uma vida plena, uma vida cheia de paz, cheia de alegria, que não depende das coisas terrenas, porque está ligada a Ele. O objetivo é gerar fé no coração da igreja, e a partir desta conscientização da grandeza e do poder de Deus. Eu quero lembrar uma frase que é um ditado urbano, né? Na verdade, movida provavelmente por algum crente, por algum cristão, né? Daqueles mais avivados, né? E foi muito difundida. Hoje já não se vê tanto, mas teve um tempo que toda vez que você entrava numa rede social, você via alguém falando essa frase, né? Que é: você sem Deus não é nada, Deus sem você continua sendo Deus, né? Essa frase é uma frase até de uma certa forma de autoconscientização. Ela nos leva a uma reflexão de uma verdade soberana, né? Que nós carecemos, necessitamos de Deus para tudo nas nossas vidas, mas Deus, Ele não tem necessidade nenhuma de nós. Porém, embora seja uma frase que apresenta uma verdade soberana, na prática ela não se estabelece, na prática ela não se confirma, porque na verdade nós apenas a repetimos, porque nós não temos a consciência do que muitas vezes esta frase está querendo nos levar a entender, né? Que nós precisamos compreender a soberania e a grandeza de Deus, e que Deus tem um plano perfeito, um plano que é bom e agradável, um plano que tem sucesso garantido, né? Mas nós não estamos entrando neste plano, nós não estamos conseguindo nos inserir neste plano de Deus, porque muitas vezes nós questionamos os planos de Deus, quando as coisas não saem de acordo com aquilo que a gente acha que deveria acontecer, que a gente pensa que deveria ser desta forma, né? Então nós questionamos os planos de Deus. Nós colocamos em xeque-mate os planos de Deus. Por quê? Porque nós, na verdade, nos limitamos a buscar em Deus apenas as soluções para as coisas passageiras, terrenas, momentâneas e efêmeras da nossa vida. Quando nós também, muitas vezes, nós não compreendemos essa verdade desta frase, porque nós não priorizamos os planos de Deus. Nós nunca colocamos em primeiro lugar realmente as coisas de Deus. E esta é uma verdade que nós vemos muito na vida da igreja, né? Nós vemos muito isso, porque a igreja se deixou levar pelas suas ambições humanas, se deixou levar, porque eu acho que
houve um tempo, né, que a gente via Deus abençoando, prosperando, curando, os sinais, as maravilhas, né? Isso trouxe uma espécie de relacionamento entre o homem e Deus, que fez com que o homem ficasse dependente de uma ação sobrenatural de Deus para suprir as suas necessidades, né? E então, quando o homem vai ganhando alguma coisa e ele vai conhecendo um pouco mais da vida, do mundo, dos prazeres da vida, é engraçado que de vez ele ganhar equilíbrio, de vez ele ganhar na questão de, com a maturidade que ele vem recebendo ao longo dos anos, ele passar a ser um bom administrador das coisas que Deus tem dado para ele e fazer com que as coisas que Deus tem dado para ele serem bênção em suas vidas. Ele acaba entrando por um caminho de cada vez mais buscar as coisas apenas para o prazer humano e colocam em segundo, terceiro, quarto plano, quando não risca da lista os planos de Deus. Quantas pessoas já têm um direcionamento de Deus a respeito do seu ministério, a respeito da sua vida particular, a respeito da sua vida pessoal, e elas estão simplesmente ignorando a voz do Espírito Santo que está falando no seu coração. Por quê? Porque na verdade ela não conhece a grandeza do Deus a quem ela serve. Por isso que os planos de Deus muitas vezes são questionados por ela e muitas vezes são deixados para um segundo, terceiro plano quando não são riscados da lista. Perdemos a fé porque não compreendemos o plano de Deus, porque essa é uma consequência natural. A partir do momento em que você não está mais dentro do parâmetro de Deus, dentro da linha que Deus colocou você para seguir, com os dons, com as capacidades que Deus te deu, para ser usado nas mãos dEle, para desfrutar da ação sobrenatural dEle na sua vida, automaticamente você vai entrar por uma caminhada de esfriamento espiritual e muitas vezes você vai chegar a um lugar aonde a sua fé ela vai ser tão pequena que, assim como aqueles discípulos quando foram enviados por Jesus para expulsarem um demônio, né, em uma casa que havia lá uma pessoa endemoniada e os discípulos foram enviados para expulsar aquele demônio e não puderam expulsar aquele demônio, né? E aí quando eles voltam, eles perguntam para Jesus por que não puderam expulsar aqueles demônios, e Jesus questiona a fé deles e fala: vocês são homens de pequena fé, porque na verdade vocês estão caminhando comigo, mas vocês não me conhecem, vocês não estão realmente olhando para mim e não estão recebendo de mim. Então é por isso que muitas vezes nós acabamos entrando por essa caminhada onde nós sabemos que somos pequenos, sabemos que dependemos de Deus, sabemos das nossas limitações, mas não vamos além, não damos o próximo passo para nos jogar nos braços do Senhor, para descobrir a grandeza de Deus, para descobrir o poder sobrenatural do agir de Deus em nossas vidas. Em João capítulo 13, versículo 7 diz assim: e Jesus respondeu: você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Jesus está dizendo isso para Pedro, né? Quando ele está lavando os pés dos discípulos, ele está lá, ele chega naquele dia, ele chega lá, ele vai dizer, ele chama os discípulos, eles estão ali num momento pessoal, particular deles, e aí então Jesus pega, tira a sua capa, tira a sua túnica, e ele pega uma toalha e ele vai lavar os pés dos discípulos, né? Então Jesus chega para Pedro, e quando Pedro vai chegando perto de Pedro para lavar o pé de Pedro, aí o pé de Pedro fica legal, né? Isso aí fica meio interessante, sabe? Como é que tem até um nome de estilo isso aí, o pé de Pedro. E aí quando Jesus chega perto de Pedro, Pedro fala assim: não, o senhor não vai lavar meus pés. Aí Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. E aí Pedro então vai dizer: mas então Jesus, lava tudo, lava a cabeça, lava o meu corpo inteiro, né? E aí Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, eu já tenho feito isso, eu já tenho limpado vocês por inteiro, eu tenho manifestado o poder sobrenatural de Deus de mudar você, de limpar você, de purificar você através da palavra que eu vos tenho ensinado.
através da palavra que eu vos tenho dado. Mas aí Jesus vai vir e vai falar essas coisas para Pedro, e aí depois ele vai dizer: mas Pedro, vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo aqui agora, e lavando os pés de vocês. Vocês não compreendem isso agora, mas ali na frente, quando vocês forem cheios do Espírito Santo, quando vocês realmente se conscientizarem de que vocês estão ligados a um Deus soberano, a um Deus poderoso, quando vocês realmente pararem de olhar para a pequenez da vida efêmera e passageira de vocês e olharem para Deus, você entenderá o que eu estou fazendo aqui com você, e o plano de Deus se revelará em sua vida, o plano de Deus se revelará em nossas vidas. A ação invisível de Deus na regência da história do universo, das nossas vidas e da vida futura, da eternidade, é uma realidade tal como o vento que movimenta o ar que respiramos, que não podemos ver, mas podemos compreender a existência do ar pela simples necessidade fisiológica que temos de respirar e pelo simples movimento mecânico do nosso organismo, que faz o processo de captar o ar. A gente compreende a existência do ar, a gente compreende, não que nós venhamos conhecer toda essa estrutura, porque nós respiramos naturalmente, o ar está disponível para nós respirarmos, e por causa dessa situação, nós sabemos que existe o ar, sabemos que necessitamos dele e respiramos. Quando você se joga no mar, né, e vai mergulhar, né, se você ficar ali tempo demais ali, você vai conseguir perceber bem o que é a ausência do oxigênio, o que é a ausência do ar, né? E a gente hoje percebe o ar quando ele se movimenta, e através do vento a gente sabe que o ar está ali. A gente percebe o ar porque os nossos pulmões estão trabalhando e funcionando. E a gente só vai perceber a grandeza de Deus, a natureza de Deus. Nós só vamos perceber estas ações invisíveis de Deus quando nós começarmos a alimentar no nosso coração a grandeza de Deus. E não há outro caminho para conhecer a grandeza de Deus senão numa vida de um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, através da sua palavra, através da oração e através da prática dos seus mandamentos. Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que lê e não pratica as Escrituras Sagradas é um incoerente, é um cara que não tem sabedoria, é alguém que não está usando de uma sabedoria para edificar a sua vida. E isso é muito importante que nós venhamos entender, que nós precisamos nos relacionar com Deus. Em João capítulo 3, versículo 8, diz assim: o vento sopra onde quer, e assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem e nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Jesus está dizendo isso depois que ele estava conversando com Nicodemos, né? E ele estava dizendo: Nicodemos, te importa nascer de novo, né? E Nicodemos vai dizer: mas como é que isto é possível? Porque a mente humana não compreende a mente de Deus e as grandezas de Deus. Por isso nós carecemos e necessitamos de que Deus, pelo seu Espírito Santo, nos alcance para nos revelar todas as coisas. Mas esta busca, ela precisa ser feita por você. E aí Jesus então está discorrendo com Nicodemos, e ele vai dizer: Nicodemos, não adianta eu ficar um dia inteiro aqui te explicando a respeito disto. Você precisa nascer de novo. Você precisa deixar que pelo Espírito Santo a palavra de Deus venha te revelar a grandeza de Deus, para que você então possa realmente desfrutar desta condição plena de participar de alguma coisa que realmente faz diferença no universo, o plano de Deus. Outro exemplo que podemos usar, né, para entendermos o agir invisível de Deus, está em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, que diz assim: assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê dentro do ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus, que faz
todas as coisas. Olha que coisa tremenda. Lá em Eclesiastes, o sábio Salomão também usa a questão do vento, né? Esse ensinamento sobre o vento, que ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, mas nós sabemos que ele existe, sabemos que ele é real, que ele é verdadeiro. Mas ele usa um outro exemplo muito importante, né? Que é a criança que é gerada no ventre da mãe, né? A gente não compreende muito bem o que significa essa expressão, porque hoje nós temos os pré-natais, a gente tem os acompanhamentos através de imagens, né? A gente consegue ver o crescimento e o desenvolvimento do feto dentro do ventre materno, né? Mas na verdade que mesmo com todos esses recursos que nós temos, a vida que é gerada dentro do útero materno, ela é uma expressão da grandeza de Deus. Como é que Deus faz aquilo? Por isso que o homem nunca vai conseguir provar que somos evolução de vermes, de germes ou de girinos. Nunca. Por quê? Porque aqui há um mistério da grandeza de Deus. Só Deus tem o poder de dar a vida. Só Deus tem o poder de gerar a vida. Aleluia. E essa é uma grandeza sobrenatural que nós vivemos ela, nós desfrutamos dela. É um agir sobrenatural e invisível de Deus. E é interessante que o sábio, ele termina dizendo, né, que Deus faz todas as coisas. O texto fala desse Deus que faz todas as coisas. E este é o âmago da mensagem desta noite. Nós crermos que Deus faz todas as coisas, que Deus não está ausente na história da humanidade, embora existam alguns momentos na história do homem, na história da humanidade, que parece que realmente não tem condições de conceber a existência de um Deus. Quando olhamos para a Segunda Guerra Mundial, eu tive o privilégio de estar por 2 vezes em Israel, e em Jerusalém existe ali, né, o Museu do Holocausto. E é um momento muito difícil para nós como seres humanos ouvir as histórias que são contadas ali dentro daquele museu, porque a gente olha para a humanidade e vê uma humanidade decaída, uma humanidade caótica, que está ali na busca dos seus próprios interesses, do seu interesse pessoal. Ele não releva a importância do seu próximo, ele não releva a importância da vida. E é muito interessante que nesses momentos em que a humanidade entra nesses ciclos de negridão, de escuridão, né, de devassidão, é tão importante a gente entender que nesta hora é muito importante que nós venhamos ter pessoas que realmente sejam firmes na fé, sejam firmes na esperança da palavra de Deus, porque senão Deus se apaga do coração do homem, Deus se apaga da mente humana. Mas Deus não deixa de existir, Deus não deixa de ser Deus, Deus não deixa de ser real, mas infelizmente Ele deixa de agir, porque como vimos anteriormente, tiramos Ele da nossa lista, tiramos Ele da nossa vida, e aí automaticamente Ele vai ficar apagado, não no seu plano, não na história da humanidade, mas em nossas vidas. O texto também nos fala de um homem que não tem condições de compreender aquilo que não vê. Quando ele não vê o vento, quando ele não consegue perceber a criança se desenvolvendo dentro do ventre materno, né? E ele não consegue conceber certas coisas, e tudo que a gente faz muitas vezes é nos emocionar, né? Quando a gente olha, por exemplo, aquele salmo que fala a respeito da grandeza das criações de Deus, né? A gente muitas vezes lê ele, mas a gente não consegue realmente compreender a grandeza da criação de Deus. Muitas vezes a gente é mais motivado por algum sentimento humano, que a gente está no momento de descanso, está no momento de lazer, sai para viajar, vai conhecer outros lugares bonitos, né? Aí a gente já está movido por uma emoção de estar viajando, de estar passeando, de estar vendo alguma coisa. Aí nós olhamos aquela coisa linda que é a natureza. Quando você vai chegando, por exemplo, que você está descendo aqui para Caraguá, né? Que você vai chegando em Caraguá, tem um momento da serra ali que você vai passando e você vê lá embaixo aquele mar lindo, né? Aquela coisa linda ali,
E aí naquele momento você está bem, você está descansado, você está indo para um passeio, aquilo ali te impacta, você fala, olha que lindo, coisa e tal. E muitas vezes nós agradecemos a Deus por aquele momento, mas a verdade é que nós deveríamos ter esta consciência dessa grandeza de Deus o tempo todo, deveríamos ter a consciência da soberania de Deus o tempo todo. A expressão que é impossível perceber deste texto que lemos em Eclesiastes, a expressão aqui é impossível de perceber, ela em outras traduções é assim como não sabes, né, por onde o vento vai. Tem na sua origem o hebraico da palavra yata, que tem como um dos seus significados perceber com a percepção visual. O que o sábio estava querendo dizer aqui? Que nós somos tão limitados, que nós realmente nos delegamos a fazermos verdadeiro apenas aquilo que vemos, apenas aquilo que enxergamos. E é interessante, né, que tem uma expressão também, um ditado popular, né, que era muito usado no tempo do Valnei. No meu já nem tanto mais, mas no tempo do Valnei, quando o Valnei usava ditado assim, né, você vai lembrar disso aí, né, quando falava assim, né, oxe, isso aí é tão longe, lá onde o vento faz a curva lá, né? Ninguém sabe onde o vento faz a curva. O Xandão também acho que usava essa expressão aí, né, Xandão? Onde o vento faz a curva, né? Nós percebemos, nós não temos essa impressão, por isso não valorizemos o ar que respiramos. Por isso que muitas vezes a gente vê, né, alguns irmãos dizendo, não, você já agradeceu hoje pelo ar que você respira, né? Mas sabe qual é a verdade? Que muitas vezes isso está se repetindo na nossa boca, simplesmente como uma vã repetição. Mas nós realmente precisamos ter consciência da verdade soberana que está implícita no ar que respiramos. Oh, aleluia. Nós não sabemos sobre essa grandeza do processo de nascer, né? E por isso que somos tolos se acreditamos que Deus está ausente nos acontecimentos. Somos medíocres se não darmos a Ele toda a glória por todas as coisas. E estaremos mortos se não colocarmos as nossas vidas nas mãos dEle, para que Ele cumpra em nós os seus planos. Sabe por quê? Porque o maior plano que Deus cumpriu na sua vida e para a sua vida é a salvação da sua alma. E a palavra de Deus nos diz que antes de Ele criar todas as coisas, esse plano já estava bolado, esse plano já estava traçado. O que eu estou querendo dizer com isso? Da grandeza deste Deus, que vem planejando todas as coisas desde a fundação do mundo e antes da fundação do mundo. Por isso que você não pode cair no erro de acreditar que Deus se perdeu na administração da humanidade, que Deus se perdeu na direção e na coordenação do mundo. Não, Deus tem a sua multiforme maneira de trabalhar, a sua multiforme sabedoria para escolher os caminhos, para escolher as circunstâncias e situações, e Ele faz isto com a sua grande sabedoria, porque Ele é Deus e Ele tem no seu plano tudo bem estabelecido. O fato de que eu e você não estamos vendo o que Deus está fazendo, o fato de que eu e você não sabemos como Deus vai agir em determinadas situações, não significa que Ele não esteja fazendo alguma coisa. Infelizmente, esta percepção muitas vezes é a realidade das nossas vidas, né? Porque você não está compreendendo o plano de Deus. Assim como nós vimos anteriormente, Ele falando para Pedro, você não sabe, Pedro, o que eu estou fazendo. Você ainda não entende isto, você não compreende, como ele fala através do sábio Salomão em Eclesiastes, você não compreende sobre o vento, você não compreende sobre o filho que já é gerado no ventre materno, vocês não compreendem estas coisas, e vocês simplesmente relevam estas coisas e acabam pensando que Deus está ausente, omisso, que Deus está desaparecido. Mas nesta noite eu quero
provocar a sua fé, para que você possa deixar o seu coração se alimentar nesta noite com uma verdade soberana, que Deus, Ele não perdeu o controle de nada, Deus, Ele não está ausente, Deus não está com seus olhos virados para a humanidade, porque Ele é amor pleno, absoluto, Ele é o próprio amor, e por mais negro que sejam os nossos pecados, há no coração de Deus amor para nos perdoar, amor para nos resgatar, sempre houve e sempre haverá. Deus trabalha desta forma, sempre olhando para nós, sempre desejando estar conosco, sempre desejando nos usar nas suas mãos. Basta que nós venhamos começar a buscar, dar um passo na direção dele. Aleluia. É impossível entender as obras de Deus que faz todas estas coisas. Esta é a frase final do livro do versículo que lemos em Eclesiastes. Uma das razões pelas quais Deus age desta forma e faz todas estas coisas sem se preocupar se nós vamos entender ou não o agir dele, a forma invisível de agir dele aos nossos olhos, é o fato de que Deus nos tem chamado para uma vida de fé. Deus, Ele age dessa maneira, de muitas vezes não nos dar muitas explicações a respeito das coisas que Ele está fazendo, porque Ele nos tem chamado para a fé. A vida com Deus, ela passou a ser uma relação através da fé. Não existe outra forma de você se relacionar com Deus, tem que ser através da sua fé. A palavra de Deus nos diz no livro de Abacuque, no versículo 4, no versículo 2 e no capítulo 2 e no versículo 4, e se repete várias vezes em Hebreus capítulo 10, versículo 38, Romanos capítulo 1, versículo 17, Gálatas capítulo 3, versículo 11, Colossenses capítulo 2, versículo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Colocou ali? Não colocou, né? Vocês sabem o que está escrito nesses versículos? Sabe o que está escrito nesses versículos, começando em Abacuque 2:4? O justo viverá da sua fé. Esta é a forma de compreender Deus. Esta é a forma de se relacionar com Deus. Esta é a forma de glorificar a Deus. Esta é a forma de exaltar a Deus. Esta é a forma de desfrutar de Deus através da fé. E é tão interessante, se vocês lerem estes versículos, Abacuque 2:4, Hebreus 10:38, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Colossenses 2:5, 2 Coríntios 5:7. Se vocês lerem esses versículos, vocês vão ter um momento tão precioso de como Deus espera de nós, que nós venhamos ser homens e mulheres que realmente estejamos vivendo, rompendo em fé, na plenitude da fé em nossos corações. É tudo o que Ele quer de nós. Deus não precisa, como foi lido aqui no início do culto, dos talentos. Não importa se você tem 1 talento, se você tem 5, se você tem 10. O que Deus precisa é que você acredite que Ele colocou algo na sua mão, que Ele tem te dado algo, que Ele é grandioso para te fazer prosperar, para te abençoar, para multiplicar as bênçãos dEle na sua vida. E tudo isso, toda essa caminhada só é possível através da fé. E uma das definições que temos a respeito da fé é que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Não adianta dizer que você tem fé se você só está realmente confirmando a existência de Deus a partir das coisas que você vê, a partir das coisas que você recebeu de Deus. Receber bênçãos é maravilhoso, receber bênçãos é demais, todo mundo gosta. Como é bom, irmãos, poder subir no púlpito da igreja para contar um testemunho de algo que Deus fez na nossa vida, material, pessoal, física, familiar. É maravilhoso. E estas coisas vão acontecer porque a palavra de Deus nos diz que os sinais seguirão aqueles que crerem. É maravilhoso isto. Mas a grande verdade, irmãos, é que a fé não se estabelece naquilo que vemos. A fé se estabelece naquilo que não vemos. A fé se estabelece naquilo que esperamos, na esperança que temos na palavra que está sendo ministrada. Esse é o caminho da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos diz isso. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos, e ela nos dá convicção das coisas que não vemos.
Você tem convicção de que Deus está caminhando com você? Há alguns anos atrás, hoje nós não vemos muito mais essa ilustração. Existia uma ilustração muito famosa, chamada 2 passos na areia, né? Passos na areia, não era 2 passos, passos na areia. Acho que, se perguntar aqui, acho que quase todo mundo em algum momento já viu essa ilustração, né? Que realmente ressaltava que durante um tempo aquela pessoa via que havia 2 pares de pegadas na areia, mas que em alguns momentos ficavam apenas 1 par de pegadas na areia. E então aquela pessoa foi orar ao Senhor e perguntou: Senhor, por que tu me abandonastes nos momentos mais difíceis da minha vida? Porque eu vejo que nesses momentos mais difíceis da minha vida só tem um par de pegadas nas areias. E aí então o Espírito revela aquela pessoa e diz: não, na verdade não eram as suas pegadas, estas eram as minhas pegadas, porque você estava nos meus braços, eu estava te carregando. Porque é isso que Deus faz nos momentos difíceis. Deus nos acalenta no seu braço. E nem sempre, irmãos, Deus vai responder com a vitória, Deus vai responder com a cura, Deus vai responder com o livramento. Nem sempre isso acontecerá. Se fosse assim, se Deus fosse agir assim com a nossa geração, então muitas pessoas não iriam ter que dizer como esse Deus era injusto, porque nos tempos dos grandes impérios, do Império Romano, muitos irmãos, aqueles que foram participantes da primeira igreja, da igreja fundada pelo próprio Mestre Jesus Cristo, homens e mulheres que não negaram a Jesus, homens e mulheres que não deixaram a sua fé de lado, mas levaram firme a sua fé. E esses homens foram ceifados em suas vidas, jogados nas arenas, comidos pelos leões, rasgados os seus corpos, pendurados em estacas de madeira, queimados vivos, mas nunca negaram a sua fé. Por isso que a fé não pode estar baseada naquilo que Deus faz para suprir as nossas provisões. O suprimento de Deus nas provisões das nossas vidas, a ação sobrenatural de Deus para nos curar, para nos libertar, estas coisas fazem parte de algo que Deus vai colocando e vai nos dando, mas sempre dentro do plano dEle, sempre dentro do propósito dEle, porque mesmo quando alguém sofre por amor de Cristo, quando alguém morre por amor do Evangelho, esta pessoa que morre por causa de Jesus Cristo, ele é bem-aventurado. E aquele que morre não negando a sua fé, aquele que morre mesmo no momento mais difícil da sua vida, onde ele pensa que Deus o abandonou, este homem, esta mulher, esses homens têm um galardão lá nos céus, tem um espaço reservado por Deus, e Deus haverá de recebê-los em sua glória. E na reflexão de hoje nós vemos esses 2 pontos importantes. Como nós vimos até aqui, né, que o homem natural ele tem dificuldade de compreender e enxergar os planos de Deus, né, como temos visto até aqui. Mas existe um segundo ponto pelo qual Deus age de forma invisível. Por que Deus, na sua multiforme sabedoria, ele age da forma na qual muitas vezes o homem não consegue entender, não consegue discernir e compreender a ação de Deus. Porque também Satanás não compreende os planos de Deus. Essa é uma estratégia de Deus, agir de forma das mais variadas formas possíveis, com a sua multiforme sabedoria, agir das formas, muitas vezes de forma invisível. Agir é uma grande estratégia de Deus para desorientar Satanás e todas as suas legiões demoníacas, não porque Satanás tenha alguma condição de obstruir o plano de Deus ou de desfazer o plano de Deus, não, Satanás não tem condição nenhuma, mas porque o método de Satanás de se opor a Deus é atacar as nossas vidas. Por isso que muitas vezes Deus precisa usar de recursos que muitas vezes vão nos parecer malucos, difíceis de compreender. Mas por que Ele faz isso? Porque na sua caminhada, Deus tem um grande propósito no seu coração. Fazer com que a sua igreja permaneça firme. Fazer com que a sua igreja não se prostre. Porque a palavra de Deus nos diz que é através da igreja que o Evangelho será pregado. É através do trabalho da igreja que o reino de Deus se estabelecerá. Ele começou em Jesus, mas nós somos aqueles que haveremos de estabelecer a cada dia, até a volta de Jesus Cristo, o reino dele aqui na
na terra. E por causa disso, Deus usa das mais diversas estratégias, das coisas que nós não compreendemos. Por quê? Porque Satanás tem uma mente parecida com a mente humana. A palavra de Deus nos diz em Romanos, a palavra de Deus nos diz que Satanás foi criado um pouco maior que os homens, que o homem foi criado um pouco menor que Satanás era um anjo, né? E a palavra de Deus nos diz que os anjos foram criados um pouco melhor do que os homens, né? Mas isso nos diz que a mente dos anjos não é igual à mente de Deus. A mente dos anjos, ela está muito mais para ser igual à mente humana do que com a mente de Deus. A mente de Deus, ela está muito mais elevada, ela está muito mais acima. Por isso que Deus age desta forma. Deus age nessa sua multiforme sabedoria, para que em todas as coisas o seu plano possa alcançar os seus objetivos. E por isso que muitas vezes gerações vão passar em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa história. Muitas vezes vão haver gerações de sofrimento, vão haver gerações que irão muitas vezes pagar um alto preço. Muitas vezes, queridos, nós não vamos colher bênçãos pelas quais oramos a vida inteira. Talvez a nossa geração seguinte, 1 ou 2 gerações, irão receber as bênçãos das quais nós trabalhamos nelas. Eu sou uma pessoa que eu tenho que agradecer muito a Deus. Eu sou uma pessoa muito abençoada pela vida do meu pai. Um homem que se dedicou ao Evangelho. Um homem que entregou a sua vida a ser um pregador do Evangelho. E eu tenho uma consciência tão grande, tão plena, de que eu sou colhedor de muitas bênçãos que talvez o meu pai não tenha recebido nos seus anos e anos de oração. E essas bênçãos estão sobre a minha vida. E talvez tem bênçãos que irão vir sobre a vida do meu filho. Se nós nos mantermos fiéis, receberemos desta bênção. Por isso que é muito importante nós entendermos, né, que nós, por causa do amor de Deus, Ele muitas vezes oculta o seu agir, para que nós possamos ser incluídos na sua vitória. Em Romanos capítulo 8, versículo 37 diz: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então estão implícitas 2 coisas que nunca podemos deixar de lado. Nós precisamos entender que todas as coisas que estão acontecendo, se você está firmado em Deus, se a sua fé está em Deus, todas as coisas que estão acontecendo são contribuição de Deus para a sua vida. Mesmo o sofrimento. E precisamos entender que Ele nos amou. Sabe qual é um dos grandes problemas, irmão, de não compreendermos o invisível, o agir invisível de Deus? De não termos fé o suficiente para acalmar o nosso coração no momento em que as coisas saem do eixo e nós achamos que Deus se ausentou. Sabe qual é o grande problema? É porque aí nós questionamos o maior de todos os atributos de Deus, que é o seu amor por nós. Nós colocamos em xeque-mate o amor de Deus. Parecemos crianças birrentas, que quando recebem um não do pai, aí olha para o pai e diz: eu não te amo mais, eu te odeio, eu não gosto mais do Senhor, não gosto mais de ti. Não, nós precisamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Enquanto o homem busca o conhecimento para estabelecer todas as coisas, porque o homem tem essa premissa, ele quer entender tudo que está acontecendo, tudo que está fazendo. O homem tem muita dificuldade em fazer alguma coisa no escuro, às cegas. O homem precisa ter consciência, precisa explicar tudo, precisa ter consciência de tudo. Mas enquanto o homem vive dessa forma, querendo racionalizar tudo, né, Deus oculta os seus planos para que ao final de tudo a sua glória possa ser vista. Em Provérbios capítulo 25, 2 tem um texto muito interessante. Ele diz assim: a glória de Deus é ocultar certas coisas, mas a sabedoria do homem é tentar descobri-las. A glória dos reis é tentar descobri-las. O homem está buscando, né, saber descobrir as coisas, enquanto Deus, Ele está muitas vezes ocultando, porque no seu plano Ele sabe aonde quer chegar, Ele sabe com quem Ele pode contar, Ele sabe como fazer, quando fazer,
e Ele tem todo o poder para cumprir os seus planos, pois nenhum dos seus planos serão frustrados. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que os sigamos todas as palavras desta lei. Então, se nós seguimos a palavra da lei do Senhor, nós estamos então realmente compreendendo que estamos no princípio e no propósito de Deus. E aí então nós vamos começar a descobrir as coisas que estão inseridas no plano de Deus para as nossas vidas. Ainda em 1 Coríntios capítulo 13, 12, diz que lá está escrito que nós conheceremos plenamente, haverá um dia que nós conheceremos plenamente todas as coisas que Deus fez ao longo da história da humanidade, tudo que Deus preparou. Em 1 Coríntios 13, 12, ele diz: mas um dia, hoje nós só vemos em parte, mas um dia nós veremos face a face e compreenderemos todas as coisas. E é tão interessante que Paulo ainda termina esse versículo dizendo assim: então um dia nós conheceremos plenamente a Ele, como Ele hoje já nos conhece plenamente. Deus conhece você por inteiro. Deus sabe tudo de você. Deus conhece cada pensamento que passou na sua cabeça. Deus sabe o que você pensou agora. Deus sabe o que você pensou hoje de manhã. Deus sabe quais são os sentimentos que estão dominando o seu coração. Deus sabe quais são as verdades que estão regendo a sua vida. Por isso que buscar conhecer a Deus é essa viagem sobrenatural que na verdade nos leva muitas vezes a entender a nossa existência. É importante lembrarmos e crermos que haverá um dia de compreensão, haverá um dia no qual entenderemos todas as ações de Deus ao longo da história. Ele nos fará entender todas as coisas. Martinho Lutero disse uma vez em uma de suas frases históricas: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia. Aleluia. Para ele não importava o que estava acontecendo na vida dele, desde que ele tivesse a consciência de que Deus não tinha, que Deus estava ali caminhando com ele. E essa consciência vinha através da sua atitude, da sua ação. O que você tem feito hoje que pode trazer paz ao seu coração para te dizer: eu sei que Deus está caminhando comigo. Eu sei que Deus está caminhando comigo. Aleluia. Satanás, assim como todo o universo, como toda a criação, porque Satanás também é criação de Deus, Satanás também é instrumento de Deus para cumprir os seus planos divinos. Satanás também é usado por Deus. Em um episódio muito conhecido, quando Pedro está com os apóstolos, Jesus vai chegar para eles e vai perguntar, eu sei que nós estamos na onda do sucesso, nós somos os caras nesse momento, está todo mundo falando de nós, mas o que eles dizem a meu respeito, E eles vão falar, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta, assim, assado. Está todo mundo falando de nós, Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim: e vocês? O que vocês falam de mim? O que vocês pensam de mim? E aí existe aqui nesse momento, nesse momento de diálogo, nesse momento de interação de Jesus com seus discípulos, existem duas ações aqui muito interessantes através da vida de Pedro. A primeira, Pedro vai ser usado pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 16, versículo 16 e 17 diz: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. É uma ação do Espírito Santo através de Pedro, na vida de Pedro, para trazer uma revelação divina do plano de Deus. Mas um pouquinho mais à frente, ali adiante, alguns minutos depois, para tirar o 10, quando Pedro estava indo para tirar o 10 ali com Jesus, para ganhar o 10 ali, aí Pedro vai chegar, Jesus vai continuar a conversa com eles, e vai começar a falar que ele teria que sofrer, ele teria que morrer, ele seria perseguido, ele seria preso. E aí então Pedro, versículo 22 e 23 vai dizer: então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreender Jesus, dizendo:
Nunca, Senhor, nunca isto te acontecerá. E aí Jesus olha para Pedro e diz: sai de mim, aparta de mim, Satanás. Jesus reconheceu naquele momento, na vida de Pedro, a ação do próprio Satanás, que queria usar Pedro para tentar de alguma forma fazer Jesus acreditar, né, que ele não estava dentro de um plano divino, né? E aí Jesus diz para ele: você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Isso é tão importante a gente entender isso, irmãos, porque nós precisamos entender que Deus, Ele tem no seu plano, na sua multiforme sabedoria, ninguém está fugindo da ação de Deus, nem mesmo o diabo, nem mesmo Satanás. Porque Satanás, irmãos, ele não pode fazer nada além daquilo que Deus lhe permite fazer. Aí tem um grande questionamento no meio evangélico, que é a respeito da vida de Jó, quando Deus dá a permissão para que o diabo possa tocar a vida de Jó. E é tão interessante porque a gente ouve tantas buscas de explicações humanas dentro da racionalidade humana para tentar entender por que Deus faz algo tão parecido, algo que nos parece tão bizarro, algo que nos parece uma coisa tão ruim, e permite que Satanás venha tocar na vida de Jó. Mas aí a grande verdade é que nós não conseguimos entender o que houve dentro da relação entre Deus e Jó. Mas a grande verdade é que houve algo muito forte, houve algo sobrenatural. Porque a palavra de Deus nos diz que Jó, ele recebe um reconhecimento de integridade de Deus. Deus dá, diante de Satanás, Deus fala a respeito de Jó e fala: este homem é íntegro, e este homem não me negará. E a verdade é que quando nós partimos para os finalmente do livro de Jó, a gente vai ver que Jó vai receber algo que nós vivemos buscando, compreender o porquê que Deus fez alguma coisa na nossa vida. E aí ele vai dizer: bem sei que tudo tu podes, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque ele chega à plenitude de um conhecimento de que Deus não se ausentou em nenhum momento, nem no momento mais difícil da sua vida. Deus não se ausentou de perto dele, mas ele estava presente ali na sua vida. Quem não tem o Espírito Santo não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas não são discernidas espiritualmente. Precisamos pedir o discernimento das coisas espirituais, para que nós não venhamos jamais questionar o plano de Deus. E muitas vezes nós entendemos que nós queremos racionalizar sobre as coisas de Deus, as coisas espirituais, e isto vai nos fazer, irmãos, entrarmos em verdadeiras arapucas, em verdadeiras armadilhas. E assim como a nossa mente muitas vezes nos leva a essas armadilhas, a mente de Satanás, que é semelhante à mente humana, embora Satanás seja estruturalmente um anjo, essa mesma mente faz com que Satanás muitas vezes esteja dentro do cumprimento do plano de Deus, sem mesmo que ele saiba. Salmo 8, versículo 5, está aquele versículo que eu estava procurando aqui, aquela hora não achei, agora que eu achei ele aqui, né? Que diz, Salmo 8, capítulo 8, versículo 5, diz, né? Tu fizeste um pouco menor que os seres celestiais, falando do homem, e o coroaste de glória e de honra. Então nós temos essa condição de tentarmos entender as coisas humanas, as coisas materiais, de tentarmos arrazoar sobre as coisas humanas e materiais, mas não sobre as coisas espirituais, apenas aquilo que Deus decide nos dar a compreender. E Deus decidiu usar esta condição limitada, tanto do homem como de Satanás, como uma grande estratégia para estabelecer os seus planos. No capítulo que nós lemos em Efésios, no capítulo 3, né, no versículo 10, tem uma menção muito interessante, que é a intenção dessa graça que agora, preste atenção, a intenção de Deus fazer estas coisas, a intenção dessas ações de Deus, dessa forma invisível de Deus agir, a intenção desta graça que agora nós desfrutamos mediante a igreja.
te inseriu como igreja dentro do plano de Deus. Você está colocado dentro do plano de Deus. Aí ele continua dizendo: a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus. Você foi inserido no plano. E aqui tem algo muito interessante, porque através da igreja, Deus vai revelando as muitas formas de agir para consumar os seus planos. Através da igreja, Deus vai surpreender Satanás quando, através do seu agir, por meio das nossas vidas, Ele nos torna participante da sua vitória. Quando muitas vezes a igreja pensa que está derrotada, quando muitas vezes a igreja pensa que está vivendo um momento difícil, um momento ruim, quando muitas vezes a igreja está vivendo alguma coisa que ela pode dizer assim: nossa, o Espírito de Deus se afastou dessa igreja. Nós precisamos entender que se confessarmos os nossos pecados, se arrependermos dos nossos pecados, buscarmos ao Senhor, nos humilharmos diante da poderosa mão do Senhor, Ele virá, Ele nos sarará, Ele curará as nossas feridas, Ele nos resgatará, e Ele continuará a agir na vida da igreja, porque Ele promete que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós precisamos ter esta convicção. Os planos revelados, os planos que Deus resolve nos revelar, os planos que Deus vai nos dando, a forma que Deus vai agindo, a gente vai compreendendo através das Escrituras sagradas. A partir daqueles planos que nos foram revelados, a gente precisa estar firmados neles. Então existem alguns planos que Deus nos revelou, algumas coisas que estão visíveis aos nossos olhos. E eu quero encerrar preste muita atenção nisso agora, porque nós temos falado até aqui sobre esse agir invisível de Deus, sobre esse agir no qual Deus, na sua multiforme sabedoria, tem atuado ao longo da história da humanidade, para que Ele possa cumprir o seu propósito, Ele possa vencer Satanás, derrubar Satanás, destruir Satanás, para que Satanás não venha ceifar as nossas vidas. Por amor de nós Ele faz isto. Mas existem planos que Deus nos revelou para que eles sejam os alicerces da nossa vida espiritual. Planos que Ele estabeleceu e que estão na sua palavra revelados para nós. Por exemplo, o primeiro deles: escolher para si um povo de onde viria uma linhagem sacerdotal. Deus fez uma aliança com Abraão e sua descendência para estabelecer uma nação humana e um povo espiritual. Gênesis capítulo 15, versículo 5 diz, que o levando para fora da tenda, quando Deus estava ali falando com Abraão e chamando Abraão, Deus olha para Abraão e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que tu podes. Olha que coisa tremenda. Esse é um dos planos que já estão revelados. Esse é um dos planos que você já conhece. Deus chamou um homem chamado Abraão, o pai da fé. Este homem resolveu confiar em Deus, entregar a sua vida ao Senhor, obedecer a Deus em todas as coisas. E da linhagem deste homem, Deus estabeleceu uma nação, da qual viria a surgir uma linhagem sacerdotal, porque havia um plano. E aí é o segundo item: nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram pela vontade de Deus. Aleluia! Deus estabeleceu a sua segunda etapa desse plano que já está revelado. Você já sabe qual é a segunda parte desse plano de Deus, que é este plano de trazer o seu Filho, de enviar o seu Filho para nos resgatar e para abrir a porta de salvação para todo aquele que crer, não apenas mais os judeus, mas agora todo homem nascido de mulher, que confessar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, para alcançar a salvação. Aleluia, aleluia. E o terceiro e último plano de Deus que está revelado a nós, que é o estabelecimento do seu reino eterno. A palavra de Deus nos mostra em Daniel capítulo 2, quando o rei Nabucodonosor tem aquele sonho da estátua
que tinha a cabeça de ouro, o peito de bronze, os pés de ferro com barro, e a cabeça, o peito, a cintura cingida de... Agora eu não lembro os elementos ali, né? Quando o rei recebe o sonho, aí tem, em um momento que o sonho tem uma pedra que foi cortada de um monte, não com mão humana, não foi cortada de uma forma natural, porque ela não era natural, e aquela pedra vem e cai nos pés, que era de ferro e de barro, e esmiuça aquele pé, e ele derruba aquela estátua, e aonde aquela pedra cai, por cima daquela estátua, vai nascer um monte que vai encher toda a terra. E ali ele estava falando do reino eterno de Deus, estabelecido através de Jesus Cristo. Em Daniel capítulo 2, versículo 44 e 45 está registrado isto, né? Deus permitiu que 4 impérios, a partir daquele sonho, a partir daquele momento, 4 impérios se estabelecessem, como estava no sonho de Nabucodonosor, né? Esses 4 impérios foram Babilônia, a Pérsia, a Grécia e Roma. Quando Jesus nasce, o império que estava reinando e dominando era Roma, era o grande império, era o 4º império. E ali a pedra angular, a pedra que era Jesus, essa pedra que depois vai ser ali, né, reconhecida pelos profetas, vai ser reconhecida por aqueles que receberam o Espírito Santo, vai ser reconhecida como a pedra que Deus havia dito, que Daniel havia trazido para o rei Nabucodonosor, a revelação daquele sonho, dito: olha, vai ser você, Nabucodonosor, e mais 3 reinos que ainda vão ter domínio sobre a terra, vão ter poder e autoridade sobre a terra, porque Deus está permitindo isso. Mas quando vai chegar um momento em que virá um reino eterno, um rei soberano, um rei que vai se estabelecer, e o seu reino não terá mais fim, o seu reino não será mais desfeito, porque ele se estabelecerá. E nós precisamos acreditar nessas coisas, nós precisamos acreditar nesta verdade, que Deus tem usado todos os acontecimentos, todos os fatos, todas as circunstâncias das histórias, porque Ele, em primeiro lugar, Ele começou a sua obra estabelecendo um povo santo, um povo para si, que era Israel. Ele vai andando na sua obra, na caminhada da sua obra, enviando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Mas hoje o plano de Deus que está estabelecido é no estabelecimento do seu reino eterno, do qual você faz parte, do qual você está inserido. E estabelecer o reino passa por fazer a famosa oração do Pai Nosso, a qual o Mestre Jesus nos ensinou. Quando Ele nos ensina a orar, Ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. Você está inserido neste plano. Você pode não entender todas as coisas que estão acontecendo na sua vida, você pode não se achar digno, você pode não se achar merecedor, mas entenda uma coisa: se pela fé você tem recebido a Jesus Cristo, você está inserido dentro deste plano vitorioso e vencedor. Basta que você tome posse disto, acredite, e todos os dias você faça disto uma verdade na sua vida. Você é a igreja de Cristo, você é corpo de Cristo, você faz parte deste reino eterno. A sua vida não é aqui como ser natural, como humano. A sua vida é passageira, logo vai terminar, é como um vento e irá se dissipar. Mas como filho de Deus, como servo do Senhor Altíssimo, você é alguém especial, você é alguém que está inserido num plano vitorioso. É interessante nós entendermos que a Valnice Milhomes, eu já estou partindo para o final, a Valnice Milhomes, em uma das suas pregações, né, ela usou uma expressão muito interessante. Ela disse: quando a gente quer pegar ratos, a gente usa ratoeira. Quando Deus quer pegar Satanás, Ele usa sataneiras, né? E houve um tempo quando Satanás pensou que para acabar com o propósito de Deus, né, o melhor que ele podia fazer era levar Jesus para a cruz. Aí Satanás vai entrar em Judas,
Está registrado lá no livro de Lucas, capítulo 22:3, né? Quando Satanás entra em Judas e faz com que Judas traia Jesus, né? Mas Satanás falou assim: agora eu vou acabar, aniquilar com esse Jesus. Agora acabou esse plano dele. Deu certo com Abraão, ele conseguiu levar o povo de Israel, tudo bem, nasceu, deu certo nascer, mas estabelecer o reino dele? Não vai mesmo, não vou deixar. Porque todo reino tem uma circunstância: precisa de um rei. Todo reino tem que ter um rei. Aí acho que Satanás olhava e falava assim: não, vou acabar com esse rei deles aí. Tanto é que uma das coisas que acontece na crucificação de Jesus é justamente o fato daquelas pessoas que estavam ali diante da cruz dele zombarem de Jesus, dizendo: você não é um rei? Você não é o rei dos judeus? Você não é o filho de Deus? Lança-te dessa cruz, desce dela. Você não pode fazer isso. Mas Satanás não sabia que ali ele estava sendo colaborador com o propósito de Deus para salvar toda a humanidade. Depois desse acontecimento, Jesus vai aparecer para os seus discípulos. Por 40 dias ainda ele ficou, aparecendo para os seus discípulos. E aí então vai vir o dia de Pentecoste, no Atos capítulo 1, versículo 8, que diz, mas receberei virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, a ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Mas sabe o que aconteceu? Se você continuar lendo o capítulo 1 e o capítulo 1 de Atos, você vai ver que no final do capítulo, você vai perceber que a igreja se acomodou. Porque a igreja, depois do dia de Pentecostes, eles receberam o Espírito Santo. Houve alguns momentos fortes ali, Pedro vai, prega, 3.000 se converte. Houve alguns momentos fortes. Mas se você olhar no final do capítulo 1 de Atos, a igreja está perdida, resolvendo probleminha dentro da igreja, tendo dificuldade com o probleminha, porque a viúva daquele povo não recebia tanto quanto a viúva do outro. A igreja parou, se atrofiou. E os historiadores dizem que este foi um momento em que a igreja não conseguiu cumprir a missão de sair além de Jerusalém. Mas a ordem estava dada: vocês têm que sair de Jerusalém, vocês têm que alcançar Samaria, vocês têm que alcançar os confins da terra. Mas eles se atrofiam. E aí sabe o que Deus vai fazer? Mais uma vez Deus vai agir de uma forma que o homem não consegue compreender, porque nós temos aversão ao sofrimento. Mas no capítulo 8 de Atos, no versículo 1, está escrito: e também Saulo consentiu a morte deles, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estavam em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. Houve uma dispersão, veio a perseguição. Aquela igreja que estava ali em Jerusalém acomodadinha, aquela igreja que estava ali em Jerusalém, ali brigando porque o pastor deu carguinho para outro e deu oportunidade para outro, porque o pastor não ajuda um e não ajuda, não visita o outro, não visita aquele. Aquela igreja que estava brigando por picuinhas, ela veio uma grande perseguição. E aí a sorte é que ali naquele momento havia homens comprometidos com Deus, os discípulos que estavam em Jerusalém, comprometidos com Deus, Então Deus permitiu a perseguição. Mas aí se você olhar no capítulo 8 de Atos, versículo 4, aí está escrito: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Aleluia. Deus precisou mais uma vez usar de uma multiforme sabedoria, de uma forma estranha, porque nós nunca entendemos o sofrimento como uma dádiva de Deus. Nós nunca entendemos as pressões da vida como uma dádiva de Deus. Mas muitas vezes elas são necessárias para que nós possamos ser participantes das glórias de Deus, dos preciosos tesouros espirituais. Aleluia. E eu encerro a minha meditação desta noite. Quero que você fique em pé. Gostaria de, se for possível, colocar no telão capítulo 8 de Romanos.
Nós não voltamos mais, né? Voltamos. Oi, você que ficou um tempinho fora aí da internet aí, oi, seja bem-vindo de novo. Romanos 8, capítulo 8, versículo 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Por isso, o que diremos acerca destas coisas? Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta é a verdade que deve invadir o seu coração. Você já foi chamado por Deus. Você é predestinado por Deus para participar das grandezas dEle, para viver a vitória, o plano vitorioso de Deus, não só para você. Acho que um dos grandes problemas que nós vivemos hoje é que o egoísmo que se instalou no coração do homem, até nisso atua, acha que a salvação é só para si. É por isso que ele cumpre os protocolos de ser um bom crente, mas ele nunca vai além do sobrenatural, além do natural, invadir o sobrenatural de Deus. É por isso que a pregação do Evangelho hoje está dependendo tanto da internet, da igreja, do púlpito, porque nós não nos entendemos dentro deste plano de Deus. E quando nós achamos que Deus falhou em suprir as nossas necessidades porque faltou alguma coisa em casa, porque veio um tempo de enfermidade, porque alguma coisa está acontecendo fora do teu padrão humano, quando nós chegamos nessa compreensão, aí o que nós fazemos? Aí então nós riscamos a vida com Deus da nossa lista e começamos a buscar uma forma humana e natural de suprir as nossas necessidades. E começamos a buscar uma forma natural de não pecar, de lutar contra os nossos pecados. E é por isso que há muitos no meio de vós que estão doentes e alguns até mortos, porque não reconhecem quem é o Deus com o qual Ele tem feito aliança, e não tem autoridade para declarar Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? E nesta noite eu quero orar com você, para que nós possamos nos aquietar diante da mão poderosa de Deus, calar o nosso coração e buscar reorganizar as nossas vidas, buscar reorganizar os nossos pensamentos a respeito de Deus e acerca de Deus, para que nós possamos alimentar o nosso coração de uma forma em que ele não seja dependente dos sucessos humanos, mas ele seja dependente de ver Deus cumprir os seus planos em nossas vidas e através das nossas vidas. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra está pregada conforme Tu colocastes no meu coração. Eu fui extenso porque eu não queria deixar de chegar até o fim desta palavra nesta noite, porque eu a entendi como preciosa para a vida da Tua igreja neste tempo. Eu sei que Tu vais falar coisas que eu não falei no coração de muitos dos meus irmãos que estão presentes aqui, que estão me ouvindo pela internet. Eu sei que o Teu Espírito vai acrescentar coisas desta palavra no coração, na vida dos meus irmãos. Mas uma coisa eu Te peço, Senhor, que eles possam
ser, Senhor meu Deus, incentivados, motivados pelo Seu Santo Espírito a tomarem posicionamentos, Pai, de realmente, Senhor, desejar estar dentro do Teu plano, fazer parte do Teu plano acima de todas as coisas. Que eles entendam que o Teu plano passa por amar o próximo, passa, Senhor meu Deus, por ser fiel no meio das tribulações. O Teu plano passa, Senhor, por pregar o Evangelho. O Teu plano passa, Senhor, por alcançar os necessitados. Passa, Senhor, por levar comida para aqueles que têm fome, roupa para aqueles que estão nus, visitar os doentes. Que eles entendam, Senhor, que o Teu plano passa por perdoar aqueles que os odeiam. Teu plano passa, Senhor, por amar, Senhor, acima de todas as coisas, a Ti, e dar somente a Ti, Senhor, o louvor, a honra e a glória que lhe é devida. Dá-nos um tempo de uma revelação da Tua pessoa, da Tua glória e da Tua majestade. Acho que uma das coisas que está faltando para a igreja hoje, Senhor, é olhar para as estrelas e começar a contá-las, como Tu falastes a Abraão, e chegar em algum momento em que nós seremos impactados, porque nós vamos entender que não temos condição, Senhor, de mensurar a Tua grandeza, de mensurar o Teu amor. Por mais que nós possamos nos desenvolver como seres humanos, na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, por mais que nós possamos nos desenvolver, nunca teremos condição de compreender a grandeza deste Deus a quem servimos, Criador de todas as coisas. E que nesse momento, Senhor, desse vislumbre da Tua grandeza, Senhor, o nosso coração possa se encher e possa nos levar a agirmos como homens que já não vivem mais para si, mas que já estão lá dentro do seu peito, pulsando com o coração de Deus, com o coração do próprio Jesus, e vivendo como Ele viveu, sendo como Ele, amando como Ele. Senhor meu Deus, eu Te peço isto, porque isto é o que eu poderia melhor pedir nesta noite para a vida da Tua igreja. Nós já oramos para que Tu venhas colocar as mãos nos problemas, nas enfermidades, nas dificuldades, nas angústias, na depressão, em todas as áreas. Nós já fizemos isso nesta noite porque cremos no Teu poder sobrenatural de agir também nessas áreas da nossa vida. Mas eu encerro esta noite Te pedindo, Senhor, que Tu possas Te manifestar, Senhor, na vida da Tua igreja, de uma maneira, Senhor, que nós venhamos ser aqueles que estão, Senhor, maravilhados contigo, aqueles que estão inflamados, incendiados, Pai, para viver, Senhor, nas nossas vidas o Teu precioso plano, perfeito, bom e agradável para as nossas vidas. Nos leve em paz e segurança aos nossos lares. Ah, que gostoso orar sobre isso, Jesus. Porque há tantas noites nesses dias de pandemia em que esta oração não fazia sentido, porque nós não tínhamos praticamente ninguém na igreja. Mas hoje o Teu povo já está reunido aqui, Senhor. Que alegria poder erguer as minhas mãos e dizer, Senhor, leva-os em paz e segurança aos seus lares. Que eles desfrutem da Tua segurança e do Teu amor, Senhor. Dá uma semana abençoada a eles. E mediante a palavra que preguei nesta noite, uma semana abençoada, Senhor, só poderia ser, Senhor, que nós venhamos nesta semana, Senhor meu Deus,
fazer algo que nos vai dar, Senhor, um sentimento de que nós não estamos cumprindo o nosso plano, Senhor, humano meramente, mas nós estamos sendo usados por Ti para cumprirmos o Teu plano. Usa meus irmãos e minhas irmãs nesta semana. Ó Senhor, usa, Senhor, dentro do seu trabalho, do seu lar, das suas redes sociais, de uma forma sobrenatural, com multiforme sabedoria, Senhor. Usa-os nas Tuas mãos nesta semana, Senhor, para serem alento na vida de alguém, para serem amigos de alguém, para serem, Senhor, bênção na vida de alguém, Senhor, para serem, Senhor, meu Deus, uma porta, Senhor, meu Deus, que irá se abrir, Senhor, meu Deus, para que eles possam Te conhecer, Jesus, e possam ser, Senhor, alcançados pela Tua bondade e misericórdia. Nos pedimos estas coisas, Pai, nesta noite, Senhor, que a Tua bênção se estabeleça, Senhor, em nome de Jesus. Nos dá uma semana abençoada. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus seja com você nesta semana. E que Deus te use poderosamente. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a vida de todos, desde agora para sempre. Amém. Juntos, irmãos, em comunhão, com fé, vamos da nossa esperança, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, uma boa semana, fiquem na paz do Senhor.